Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro aqui que ele é com certeza o livro mais antigo aqui que eu trago no canal, que eu já trouxe aqui no Bookcast. Ele é um livro de mais de 100 anos, então vocês já devem ter visto aí o nome do título na descrição do episódio aqui. E na capa também do episódio, né? Então é um livro que me surpreendeu bastante, porque esses livros mais antigos, assim, eles têm algumas características, às vezes, que acabam sendo um pouco obstáculos, assim, de quem tá pegando eles atualmente, né? Esse livro tem mais de 100 anos, então isso já traz uns gatilhos mentais de, nossa, a escrita vai ser um pouco maçante, daqui a pouco eu não vou conseguir entender ao todo o que a obra quer dizer, o que a obra quer, enfim, passar para mim, quais são as ideias da obra, a história. Eu vivi muito isso lendo ali os clássicos da literatura brasileira durante a adolescência, ali, as leituras obrigatórias do colégio, que fazem com que até a gente fique um pouco com o pé atrás de ler, né? Porque a gente acaba sendo introduzido a essas leituras ali, dependendo da tua realidade, né? Escola pública, escola particular, mas geralmente são leituras mais clássicas, assim, dos anos 40, 50, 60, e por algum motivo elas são clássicas, então elas têm realmente uma chaga aí positiva na sociedade, na literatura como um todo, mas ao mesmo tempo, por não termos nascido naquela época, talvez a gente fique um pouco com o pé atrás de entender as ideias que o autor está tentando passar e como que a gente consegue utilizar essas ideias nos dias de hoje. Porém, nesse livro aqui, devo dizer, já antecipando um pouco a minha opinião, que eu não tive esse problema, assim. Até foi um pouco diferente, assim. Já vou explicar o motivo do porquê essa obra acabou sendo tão palatável para mim, assim, bem mais do que eu pensaria que seria possível pela data de lançamento dessa obra, né? Então, deixa eu passar um pouco a ficha técnica do livro. Antes de mais nada, agradeço pela audiência. Se você não me segue aqui no Spotify, me siga aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube. Lá no Instagram, eu tô usando meu Instagram pessoal, @DiegoSegun. Quando eu posto alguma coisa de livros, eu posto lá. E também tô com uma conta nova no TikTok, Diego do Bookcast lá, @Diego do Bookcast no TikTok, virei TikToker. Apesar de já ter postado algumas coisas lá, o intuito é começar a continuar postando lá, mas o canal mesmo que você consegue saber das notícias e das novidades aqui do Bookcast é tanto no YouTube quanto no Spotify, beleza? Então deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui para vocês. O nome do livro é A Morte da Terra. Então eu tenho aqui ele físico. Então aqui tá ele. É bem bonitão essa edição aqui. Ela tem uma textura diferente. Eu vou tentar dar um zoom aqui na tela. Tem uma textura diferente, muito bonita. O nome do autor é o J.H. Hosni Ainé. Obviamente não estarei pronunciando o nome dele certo, mas depois eu explico que ele na verdade é um pseudônimo de dois irmãos belgas, então eu imagino que esse nome seja belga, e o nome que veio aqui na obra é o J.H. Hosni Ainé, que é a combinação pseudônimo de dois autores belgas. Já vou explicar um pouco mais sobre isso. O ano original de publicação desse livro, talvez essa seja a questão que mais me chamou a atenção nesse livro, 1910. Então ela tem 116 anos, a gente está em 2026, para você que está ouvindo e assistindo esse episódio no ano que ele foi lançado, estamos em 2026, essa obra tem mais de 115 anos, tem 116 anos, olha que loucura, como é que a gente tem esse livro aqui nas mãos, né? Então é um clássico que perdurou por algum motivo ele perdurou, e ele tá talvez tão atual quanto ele esteve lá quando ele foi lançado em 1910. Já vou explicar o porquê. A editora dessa publicação aqui, bem bonitona, é a Pio. Confesso que eu não conhecia essa editora, acho que ela tem lançamentos um pouco mais voltados aos clássicos, até não é tanto meu métier de leitura, assim, ler clássicos, mas é a primeira vez consumindo dessa editora, achei bem bacana a edição aqui.
Ele tem aqui uma dobra diferentona que é maior do que a gente vê. Essa edição aqui ela tem o prefácio da Mia Couto e o pós-fácio, por assim dizer, do Eduardo Bueno, o nosso Peninha, né? Para quem é aqui do Sul conhece mais ele, imagino, por bem ou por mal, no caso. E é bem bacana essa edição aqui, tá? O que o livro conta, tá? O nome do livro, então, é A Morte da Terra. Basicamente, o livro conta a história de um futuro distante que, depois do final do livro, até dá para interpretar como um passado distante ou um futuro distante, a gente não sabe, onde a água virou algo muito raro. É um pós-apocalíptico, assim, aconteceu coisas horríveis na Terra e agora temos essa sociedade humana que são chamadas de últimos homens e eles são, sim, uma sociedade muito diminuta, é muito pequena essa sociedade e essas sociedades, elas vivem em o que eles chamam de oásis, né? Onde tem um resquício, uma chance de ter algo ali de recursos naturais, principalmente água, eles estão localizados ali. Porém, esse futuro pós-apocalíptico, ele assim, a Terra ela viveu revoluções muito grandes em termos da sua natureza, com que fez com que o ser humano mesmo, a sociedade em si, ficasse, enfim, fadada à extinção, de tão árido que é esse clima e de tão extremo que a Terra se tornou nesse futuro. Enfim, passado vou considerar futuro, porque quando eu li eu estava imaginando um futuro distante. Então essa Terra, ela vive vivendo é ótimo, né? Mas ela vive vivenciando terremotos e abalos sísmicos, assim. É uma loucura viver nesses dias que aparece aqui na Morte da Terra, tá? Além da sociedade do humano, né, os últimos homens, eles serem mais diminutos, eles têm umas características diferentes, assim, eles não são seres humanos em si, eles têm algumas coisas, digamos, até mais místicas, assim, do que realmente um ser humano que a gente conhece nos dias de hoje, né? Além disso, tem outros seres que vivem ali, que são diferentes do que a gente tem hoje, por exemplo, pássaros que se comunicam telepaticamente. Isso é muito bizarro. Então, até a descrição do que eu falei lá no começo, às vezes um clássico é difícil de entender. Nesse caso aqui, não sei se é a tradução dessa versão ou o que quer que seja, foi bem tranquilo, assim, de passar por esse clássico, tá? Não é uma leitura maçante, não é algo que, meu Deus, tu começa a tentar, tu começa a se questionar se tu é burro ou não, sabe? Porque tu tá lendo algo que não tá entrando na tua cabeça, o entendimento não tá entrando. No caso dessa leitura aqui, foi super fluida, apesar de ser um livro de mais de 110 anos, né? 115 anos, né? Então tem esses seres um pouco diferentes, assim, esses pássaros que se comunicam telepaticamente. De certa forma, eles são vistos como predadores, outras vezes eles são vistos como seres que estão tentando combater a extinção, tal qual os últimos homens, a sociedade humana está tentando também combater essa extinção. Além disso, tem os famosos seres, que depois eu fui entender que eles são famosos, né? Os seres ferromagnéticos, que aqui o autor entra um pouco mais numa explicação científica, mas eles acabam sendo seres bem diferentes do que a gente tem hoje em dia de seres humanos e tal, mas eles foram desenvolvidos devido a todos esses abalos sísmicos que aconteceram na Terra, coisas aconteceram, a natureza veio, começou enfim, digamos assim, machucar a Terra em algum sentido, que esses seres ferromagnéticos acabaram prosperando nesse clima tão árido, assim. Eles são compostos ali de alguns químicos que fazem com que eles sejam ali, enfim, prosperem nesse clima árido. Então, temos esse cenário aqui. Do que a história fala, né? A história tem um protagonista chamado Targ, e ele basicamente, eu não vou entrar muito em spoiler aqui porque não é a intenção do Bookcast, mas ele basicamente tem uma missão dele mesmo, assim, de tentar salvar a humanidade, ou seja, buscar água, encontrar água. Então ele vai nessas aventuras assim, fora do oásis dele, então ele sai do oásis dele e acaba tentando encontrar água em alguns outros lugares que não sejam esses oásis. E isso é muito arriscado nessa realidade aqui, sair do oásis, porque o oásis, por mais ruim que ele seja, ele tem uma comunidade, ele tem esses últimos homens que acabam se ajudando,
E isso é muito interessante. Ele tem como essa missão dele sair do oásis para tentar encontrar água e ao encontrar água, consequentemente, ele encontraria uma nova fonte de vida ali, que poderia se criar um outro oásis, talvez um oásis maior do que os outros. Aqui é também interessante na história que são diferentes oásis que acabam aparecendo aqui e eles acabam se comunicando. Então, quando acontece um abalo sísmico na Terra, eles tentam entender se o oásis tal foi afetado por esse abalo sísmico, se eles precisam, se eles vão migrar, caso eles tenham sido impactados pelo abalo sísmico, se eles vão migrar para o oásis deles, que eles estão vivendo ali, vão migrar para outros, se aquela sociedade dos últimos homens realmente enfim, se extinguiu ali com esse abalo sísmico, com esse terremoto que aconteceu. Uma coisa interessante desse livro aqui, além dessas aventuras, o livro acaba passando bastante tempo nessas aventuras e foi aí que realmente me surpreendeu bastante esse livro, assim. O porquê que esse livro ele é tão interessante, tá? Falando um pouco agora dos autores, tá? Como eu falei aqui, ele é um pseudônimo de 2 irmãos escritores belga. Nesse caso, nesse livro aqui, A Morte da Terra, o irmão que escreveu se chama Joseph Henry Honoré Bois, que é francês, né, por ser belga. E esse cara nasceu em 1856, ou seja, mais de 200 anos atrás, mais de 150 anos atrás, e morreu em 1940. Então esse livro foi lançado em 1910. E esse é um dos livros que ele é caracterizado, muitos dizem que ele é um dos precursores da ficção científica. Ele, basicamente, esses autores, esses escritores belgas, eles foram, na obra deles, foi a primeira vez que apareceu a palavra astronauta, por exemplo. Então, dá para te entender o quão precursores eles foram na criação desses mundos distópicos. Eles têm mais de 150 livros que foram feitos e distribuídos. Então, por isso que eles são taxados aí como quem abriu o abre-alas do gênero ficção científica. Então, tu imagina, para alguém que nasceu em 1856, começar a ter essas ideias de um mundo pós-apocalíptico, um mundo que não existe, um mundo que vai ser afetado pela natureza, nesse caso específico, é algo bem visionário, assim. Então, aqui aparece bastante algo que hoje em dia está muito presente. 2 coisas que estão muito presentes hoje em dia. Primeiro, ele traz aqui bastante a morte da Terra, como a natureza se revoltando contra a sociedade, então contra os humanos, contra as criações que os humanos tiveram durante todo esse período que a gente está aí na Terra, e basicamente é a natureza tentando domar de volta toda essa terra que é colocada aqui, o que é algo que se assemelha muito ao que a gente vive hoje em dia, né? Poluição, aquecimento global. Então, mais de 116 anos atrás, a gente já tinha uma narrativa bem parecida com o que a gente tem hoje. Narrativa não, uma realidade bem parecida com o que a gente tem hoje. Daqui a pouco, naquela época, não era tão... a gente não sentia tanto o impacto disso, mas 116 anos depois a gente consegue entender o quão relevante que é esse assunto aqui de a sociedade, os seres humanos destruindo a Terra para benefício próprio, para consumo próprio. Então, o ser humano ele acaba criando fontes de bens de consumo, acaba criando coisas que acabam afetando a Terra. Nesse caso aqui, na história da morte da Terra, a Terra meio que se revolta. Isso não é muito bem explicado, mas é um pouco implícito aí na narrativa, que a Terra meio que se revoltou e está tentando expurgar o ser humano da sua vivência aí, no caso. E 116 anos atrás, esse discurso ainda continua tão relevante quanto, né? O segundo ponto, que é algo bem semelhante nos dias de hoje, que aparece muito aqui, que eu me identifiquei muito, é que como a história começa falando ali do cenário, que está um pós-apocalíptico, não tem água, então basicamente as pessoas estão sofrendo bastante e tal, para viver, todo mundo está numa melancolia, assim, extrema, assim, sabe? Pra que eu vou... Que horror que tá isso daqui, eu não aguento mais, eu prefiro morrer do que ficar aqui vivendo nessa vida que não tem idas nem vindas, assim, e esse melancolismo é muito parecido com o que a gente tem hoje, sabe?
esse melancolismo de, vem meteoro, sabe? Vem, eu quero que a Terra acabe logo com as notícias que estão cada vez mais estranhas. Não é que a sociedade está cada vez mais estranha, é que, na verdade, com o advento ali da globalização, da gente ter acesso maior à informação, a gente tem acesso a mais coisas bizarras que o ser humano faz, que o ser humano acaba fazendo, que vai de corrupção até atentado contra a sua própria espécie, assassinatos, agora, infelizmente, um aumento no número de feminicídios agora em 2026. São coisas que fazem com que o ser humano perca um pouco do otimismo que ele teria para a sua vivência de prosperidade e tal. Ele acaba perdendo, por que eu vou querer viver mais num mundo tão ruim? E aqui o autor traz muito dessa melancolia, desse marasmo, desse, por isso que o protagonista, por ele ir atrás de água, tentar salvar aquela sociedade que ele vive com base em encontrar água e tentar ser o salvador com base nisso, é tão relevante, sabe? Porque ele sai desse meio ali de até negligência de dizer que tá tudo perdido, vem meteoro, e tenta encontrar algo além do que aquela sociedade conhece de melancolia, de não adianta fazer nada, porque daqui a pouco a gente encontra um oásis, a gente faz um oásis lá porque tem uma fonte d'água, mas daí a Terra vem e tem um terremoto, tem um novo abalo sísmico que faz com que a fonte de água seque, e aí a gente não vai ter que buscar água de novo. Só que o protagonista aqui, ele é algo bem diferente. Então, tu imagina ter esse tipo de pensamento, esse tipo de narrativa naquela época. Hoje em dia, até essa história, e por isso que eu falo que foi um clássico simples de entender, a gente é bombardeado com histórias tão parecidas e tão mais complexas até do que esse clássico, porque esse clássico foi o precursor. Então, ele criou essa narrativa, sabe? Basicamente criou. Claro, devem ter existido outros livros ali que saíram na mesma época que acabam contemplando também esse mesmo assunto. Mas aqui nesse caso foi muito visionário desses autores, nesse caso, nesses dois irmãos aqui, de criar uma narrativa em um mundo tão longínquo, mas ao mesmo tempo que está lidando com tantos obstáculos, tal qual a gente está vivendo 116 anos depois, sabe? Então, acho isso me impactou bastante nessa obra. Eu acho também que a descrição dos ambientes aqui do autor, de novo, pensando que, indo para um clássico, eu pensava que seriam descrições super difíceis e tal, e de novo, eu não sei se é a tradução que ajudou bastante nisso, simplificou bastante isso, mas, nossa, foi muito fácil de entender, me senti junto com o Targ aqui, dentro das cavernas, procurando, me sentindo... enfim, um aventureiro aqui dentro dessa obra junto com o Targ para tentar encontrar essa fonte que depois resultaria numa fonte de vida. Não vou falar o que acontece no final, de novo, para não dar spoiler, porque essa não é a intenção aqui do Bookcast, mas o final ele acabou me surpreendendo, assim, me surpreendendo positivamente. A minha expectativa pro final, pela história ser tão boa, eu estava esperando um pouco mais do que eu acabei recebendo no final, mas, de novo, eu coloco todo o contexto daquela época e tal, e a gente tem histórias tão complexas hoje em dia, com finais tão complexos, que eu entendo o final que o autor traz aqui nessa história. Então, assim, recomendo bastante. É um livro de 128 páginas. Não sei se eu cheguei a falar isso lá no começo ou não, mas ele tem 128 páginas. Ele é super fininho, mas ele é muito, muito bom. E o pré-fácio e o pós-fácio aqui, que estão presentes nessa edição aqui, eles realmente... Mia Couto é um escritor e biólogo moçambicano, tá? Talvez eu tenha falado que era ela lá no começo, mas a Mia Couto é um escritor moçambicano. E o pós-fácio do Eduardo Bueno, eles realmente ajudam a dar um contexto maior à obra, falando da época que ela foi escrita, de como ela foi um precursor na questão da gênero ficção científica, de que a primeira vez que a palavra astronauta apareceu em um livro foi num desses livros. Um dos livros mais conhecidos desse autor é A Guerra do Fogo, que eu não li ainda, fiquei bem interessado em ler, que é a ficção científica também, então achei bem bacana, bem impactante, e recomendo bastante a leitura dele.
ainda mais que se você curte bastante ficção científica, esses Asimov da vida, agora o Blake Crouch da vida, todos esses outros autores aí que a gente tem de ficção científica, eu tenho certeza que vocês vão ver semelhanças e ler uma obra que meio que originou o tema e que é boa, não é para dizer, não, eu li porque é um clássico, mas no final das contas clássico eu não consegui me relacionar com ele. Não. Nesse caso aqui, pelo menos na minha opinião, para mim, foi bem relacionável e foi bem impactante mesmo. Tá certo, galera? Um livro que eu não dava quase nada assim por ser clássico, porque eu pensava que eu ia largar no meio, acabou sendo uma surpresa muito positiva e espero que seja para vocês também, caso vocês optem por pegar esse livro, beleza? Muito obrigado pela audiência, se você chegou até aqui. De novo, não esqueça de me seguir aqui no Spotify e no YouTube, se inscreva aqui no canal do YouTube, lá no Instagram, @DiegoSgon, e no TikTok, o Diego do Bookcast, lá tá o @. Me segue lá também pra, enfim, ver os shorts que eu tô criando lá, que são bem... tentando ser engraçado, né? Tá certo? Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.